Boa noite, boa tarde, bom dia! Estamos começando mais uma live. Hoje sim, é bate-papo com missionário. Ontem a gente teve o bate-papo entre as meninas e foi muito legal, foi muito massa. E hoje a gente vai conversar aí com um missionário que é um cara muito gente boa. Ali, Josemar, Elisa, a galera entrando. Abraço a todos. Esse cara já tem morado já há algum tempo na Espanha, um trabalho extremamente relevante, um trabalho que ele faz no caminho de Santiago de Compostela, junto com os peregrinos, muito massa. Ele vai estar contando pra gente, daqui a pouco ele está entrando aí, eu já vou chamá-lo. Aí é Tcherene, ontem estava lá. Thalita, como é que tá? Tudo tranquilo? Tcherene estava batendo papo ontem lá com as mulheres. E olha só, minha mãe entrou, agora eu tenho que me comportar. Bom, semana passada eu conversei com o Mauro e com a Raquel Becker, o pessoal do Projeto Amar, o pessoal que faz um trabalho muito legal. Aí, Joãozinho. E eles começaram, não sei para quem assistiu aí vai lembrar, eles começaram com uma máscara, né? A máscara do Projeto Amar. E eu ainda falei, pô, que legal essa máscara, muito massa. E o Mauro falou o seguinte: vou te mandar até a próxima live, tu já vai estar com a máscara. Então, né, como ele é um homem de palavra, eu falei, se tu mandar, eu vou botar a máscara. E como eu sou um homem de palavra também, aí pro meu amigo Mauro, Raquel, Projeto Amar, a máscara, e eu estou aqui agora mascarado, em homenagem a esse projeto maravilhoso que é realizado aqui na região metropolitana de Porto Alegre, mas não só na região metropolitana de Porto Alegre, porque eles vão em qualquer lugar que chamarem e eu vou ir junto com eles. Eu só estou esperando o convite. Então tá aqui, Mauro, Raquel, obrigado, ficou muito legal, certo? Família toda ganhou. Agora eu tiro a máscara. Eu sei que de repente alguém aí que gosta de piada pode pensar ou escrever: ô Rodrigo, tira a máscara. Já tirei, não venha com essa piada que eu já me antecipei, certo? Bom, então eu tô esperando o meu amigo e xará Rodrigo Oliveira. Onde está você, meu querido? Aparece aí pra gente começar o nosso bate-papo. Galera, começamos semana passada, quinta-feira, nossa escola de missões urbanas. Desculpa, introdução a missões. É porque semestre que vem vai começar a escola de missão urbana. Tá aí, o meu xará amigo Rodrigo Tavares, o homem que sabe fazer o chimarrão. Ô Mauro, ó, tu entrou agora? Ah, ali o Rodrigo tá. Ah, não sabia que esse era o teu Instagram. Tu entrou agora, Mauro, ó, já fiz até a propaganda, ó. É que o Mauro entrou, eu vou ter que botar de novo a máscara, falei, tu vai ter que ver depois quando acabar o que eu falei de ti, da Raquel, do Projeto Amar e da máscara, mas tá aqui, a família toda ganhou e ficou muito bonito. E o pessoal disse aí, ô Mauro, que ficou mais bonito em mim do que em ti. Mas é maldade, não dá bola pra esses caras aí. Certo? Vamos começar então, vamos chamar o Rodrigo, porque a gente tem muita coisa para conversar, tem muita coisa aí. Então eu vou chamá-lo, agora que eu descobri qual é que é o Instagram dele, e ele estava desde o início, ele foi o primeiro. Rodrigo Tavares, ao capricho do mate. Raquel entrou. E agora o meu xará. Fala, Rodrigo! Fala aí, gente boa. Tudo Salve, tranquilo? salve, saudações vice-coloradas. Ah, nem fala. Tem coisa Deixa que não quieto. deve ser lembrado. Não Deixa deve ser quieto. lembrado. Deixa pra lá, Zé. Eu deixamos Que quieto, bom. né, meu? Que bom que nós não damos bola para futebol. Apesar que no estado todo mundo é vice, mas é outra coisa, né? Deixamos assim. Rodrigo, cara, prazer conversar contigo, sempre é bom. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vindo. Valeu, o prazer é todo meu, Rodrigão. Prazer estar aqui contigo, velho. Não conhecia esse teu dom de radialista também, louco? Não tem, aí sabe como é que é, né, cara? A gente vai fazendo, já estamos 10 meses fazendo, daí a gente vai acostumando, assim, e o pessoal, a gente só tem amigo aí que entra, né, cara? Então o pessoal dá uma moral, dá uma força, e a gente continua fazendo. Mesmo que não é bom, a galera dá uma apoiada, né? Isso aí. Amigo é para isso também, né, cara? Imagina. Exatamente, meu velho, exatamente. Cara, gurizada, galera, esse cara aí é o Rodrigo, né? Ele não tem só um nome muito legal, mas ele é um cara muito legal.
ele é missionário da Espanha, ele é peregrino, ele é barista. Cara, esse cara aí é bom. Ô, Rodrigo, vamos. A gente vai ter que falar de café em algum momento, mas vamos deixar o café de lado por enquanto. Beleza. Por enquanto, E pra gente. beleza. Isso, por enquanto. Pra gente começar do começo, eu queria que tu falasse aí pra galera como é que foi esse teu encontro com Jesus, assim, como é que ele te catou, assim, onde é que foi? Conta aí pra gente um pouquinho a tua história. Cara, na real, eu acredito, Rodrigão, eu já sou cristão já tem um bom tempo, né, cara? Já tem bastante tempo aí. Quando meus pais começaram na igreja, eu era pequeno ainda, então comecei aí porque não tinha outra alternativa, né, cara? Não tinha pra onde ir, tinha que ir, era obrigado aí, não conseguia, não podia ficar em casa sozinho, eu acabei indo, né, cara? E aí eu acredito, cara, que depois, quando eu comecei a criar um pouco de barba na cara, aí eu dei uma desvirtuadinha ali, né? Fui dar uma passeada lá na esquina lá do mundão, depois acabei voltando de novo, né, cara? E aí com 18 anos, cara, eu fiz uma escola de missões, aí TED, né, na Jocum, acho que a galera deve conhecer, mas saí de lá desejando nunca mais ser missionário, nunca mais pisar em campo missionário, né, cara? Foi uma experiência bem frustrante, uma longa história. Tá à venda, tá, o pessoal pode escutar, tá à venda no nosso DVD, né? Ah, não tem mais DVD agora, tem que. Tá lá no Spotify, né? Não, zoeira, zoeira. Mas aí, cara, foi uma experiência bastante frustrante por algumas coisas que aconteceram, mas tempo depois, eu acabei entendendo que aquilo fez parte de um processo, eu estava errado em muita coisa, acabei rateando, entendeu? E aí acabei, cara, entendendo o que Deus estava querendo da minha vida de fato, né, cara? Enfim, fazendo um resumo bastante grande, né, cara? Eu acredito que todo cristão, como diz o grande pensador Charles Spurgeon, né? Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor, né, cara? Então eu acabei descobrindo que eu podia ser um missionário em qualquer lugar desse mundo, mesmo estando na minha cidade, dentro da minha igreja, dentro da minha família, né? Mas o negócio deu uma apertadinha no sapato, né, como a gente fala, e eu acabei entendendo que Deus tinha para mim era missão transcultural mesmo, né, cara? Fora da minha cidade, fora daqui, eu sou de Caxias do Sul, né? Então, fora daqui, era transcultural mesmo, né? Mas, cara, foi um processo bastante, não sei se longo, porque não dá pra gente, às vezes o processo que é longo pra mim é curto pra outro, que é curto pra um é longo pra mim, mas foi um processo até descobrir, cara, de fato, até hoje eu tô descobrindo quem é Deus, né? Mas descobri aí o que Deus realmente tinha pra mim, né, cara? Mas eu não tenho, enfim, a minha história com Jesus, ele me catou mesmo dentro da minha família, por assim dizer, né, cara? Resumidamente. Show, show de bola. E aí, tu estava falando, eu me lembrei dos meus filhos e os guris, e às vezes a gente, vamos pro culto, vamos para não sei o quê. Mas tem que ir. Tem que ir. E aí, tá, né, Aham, bom, não adianta, é assim. E aí aconteceu contigo, comigo não, porque eu já me converti, já era bem mais velho, com 26 anos que eu conheci aham, Jesus. Então, sim, mas aconteceu contigo, acontece com a gurizada e vai acontecer. E, cara, e tem que acontecer, né? Porque tá exatamente, lá, cara. cara, uma hora, Jesus ele é especialista em atrair o coração das pessoas, de repente está lá uma palavra, cara, um louvor, alguma coisa acontece, bum, né? A pessoa é Exatamente, cara. transformada. Né? Exatamente, cara, Então, exatamente, fica aí fica aí a dica para os pais aí, leva teu filho para a igreja, leva, ele vai espernear, vai reclamar, leva, né? Leva, Ainda mais quando leva. eles estão na Ex- tua casa, leva, cara, não tem opção. exatamente, cara. Uma hora vai dar Né? resultado, cara. Isso aí. Cara, então assim, eu achei interessante, tu falou, quando tu tinha 18 anos, tu estava lá, e daí tu Aham. foi fazer TED, é isso? Isso, exatamente, cara. Fui Mas, meio. mas por que tu foi fazer TED, assim? Cara, Tipo, tu viu, não tem nada a fazer, pai, o quê? Como é que foi essa história aí, cara? Cara, então, é uma história meio. Eu espero que a minha mulher não esteja assistindo a live, né? Eu sou casado já tem 15 anos, mas eu espero que ela não esteja assistindo a live. Mas enfim, ela sabe disso. Se estiver assistindo, não tem problema também. Cara, eu fui fazer TED com 18 anos, Rodrigão, porque eu comecei a namorar com a minha esposa, a Grazi. A gente começou a namorar em dezembro de 2017. E em fevereiro de 2018 eu fui fazer TED, cara. Então, com 2, 3 meses ali de namoro, eu fui fazer essa escola de missões, né?
E aí, cara, eu fui fazer por um motivo muito claro, muito claro. E esse motivo não era Jesus, não tinha nada a ver com Jesus, entendeu? Era porque a minha esposa, ela, bom, ela é cristã desde, nasceu em berço evangélico, que a gente fala, berço cristão, né? E, cara, um dos requisitos dela para o cara que fosse casar com ela era fazer uma escola de missões e ser missionário, entendeu? Então eu tinha um motivo bem claro, entendeu? Que não era Jesus, era ela, entendeu? Fazer essa escola de missões. E depois eu pensei, cara, beleza, mata esse pré-requisito aí, já faço um check lá na checklist dela, né, cara? E aí vamos para o próximo requisito. Então a minha motivação era bem clara, era entrar dentro do que ela estava buscando, entendeu? Mas, velho, até nas nossas indiadas, nos nossos erros, Deus sabe como tratar a situação, sabe como levar, sabe o que fazer, entendeu? E foi, sinceramente, cara, assim, sem querer. A escola em si, ela não tem nenhum poder, entendeu? Isso tá claro, né? Mas sim o que Deus faz através daquilo ali, através da galera que tá lá. E eu posso dizer, cara, sinceramente, que embora foi, em muitos aspectos, foi uma experiência frustrante por algumas coisas, mas para mim foi um divisor, entendeu, Rodrigão? Foi um divisor de águas ali, onde eu comecei. Eu digo comecei porque de fato eu comecei a entender um tanto de coisa que Deus estava querendo para minha vida, entendeu? E aí depois eu fui processando aquilo ali, né? Fui ruminando aquilo ali, entendendo cada vez mais. E hoje, cara, estamos aí, estamos na lida, entendeu? Feliz, contente com Jesus, se convertendo a cada dia, entendeu? Nas peleias da vida, né? E estamos aí, cara. Estamos aí porque daí vier. Massa, cara, massa. E, e como é que nasceu a Espanha, assim? Como é que tu estava lá? Foi lá na ETED mesmo? Como é que rolou isso daí? Então, cara, Espanha foi lá na ETED mesmo, em 2018 que rolou isso aí. Foi quando a gente era uma turma de 40 e poucos estudantes e tinha 5 projetos transculturais que a gente tinha que escolher para durante o tempo de ETED, durante aqueles 5 meses, estar intercedendo. Eu nem sabia o que era interceder na época, entendeu, Rodrigão? Nem sabia, enfim, meu conhecimento era muito raso acerca de muita coisa. E aí, cara, uma das coisas que é muito pregado dentro da missão, que eu acho que deveria, vou dizer assim, ser pregado dentro da igreja também, é a questão de escutar a voz de Deus, né? Então eu cheguei na missão, cara, nem entendi o que era essa parada de escutar a voz de Deus, nem sabia se Deus falava comigo ou com alguém, não sabia como falava, como era. Era uma bagunça, entendeu? Eu tinha um conhecimento muito superficial. Aí beleza, eu resolvi orar e falei, então tá, Deus, se de fato tu fala, eu quero te escutar. Resumindo, Deus falou comigo e um dos projetos transculturais que tinha para interceder durante os 5 meses, cara, era a Espanha, né? E eu falei assim, tá, eu não tô certo de que Deus falou comigo que é Espanha, mas então tá, como todo bom cristão, eu vou te pedir um sinal, Deus, né? E aí, velho, na época ainda existia, isso foi em 2002, cara. Então, na época ainda existia, era muito vivo ainda o movimento, o grupo terrorista ETA na Espanha, né, que é do norte, lá no País Basco. E aí um dia nós estamos lá, tinha um cara lá que estava apresentando o Projeto Espanha, apresentando os negócios, era de noite, né, cara? E nós estava tudo fechado dentro de uma sala, assim, e o cara apresentando, dali a pouco, velho, apagou as luzes, entrou uma galera gritando, assim, dando tiro, entendeu? Encapuzando o povo dentro da sala. Eu falo, velho, eu sou cristão, mas na hora eu gritei, nossa senhora, entendeu, brother? Eu falei, o que tá dando aqui, né, cara? E aí, cara, eu comecei a analisar os fatos e gente gritando e já amarraram um e botaram no canto lá, aquela loucurada. Quem sabia orar em línguas começou a orar em língua, quem sabia repreender começou a repreender, mas não dava resultado nenhum. O povo continuava apanhando, os loucos encapuzados, uma loucura, velho. Aí eu vi que o líder do projeto tava rindo, né, cara? Eu falei, ah, não, cara, aí tem coisa, né, velho? Bom, resumindo, cara, aí era Célio o nome do cara, o Célio mandou acender as luzes lá e tudo, não sei o quê. Aí o cara começou a falar acerca da Espanha, entendeu? Tanto, ele começou a trazer um monte de dados da Espanha, e um dos dados, uma das coisas que ele tava falando era acerca desse grupo terrorista, o ETA, né? E aí eu falei assim, cara, eu nem sabia que existia essa parada, que louco, né?
Bom, aí, enfim, eu entendi que aquilo ali era um sinal que Deus estava me dando, que era para escolher a Espanha para interceder por ela, entendeu? E aí, Rodrigão, tá, beleza, durante os 5 meses seguintes eu segui orando, cara, pela Espanha e tentando entender se de fato era o que Deus queria para mim. Mas, como eu te falei antes, eu tive algumas frustrações, entendeu? E isso foi em 2002. Então, quando eu saí da ETED, velho, eu falei com Deus, eu disse, não, acabou essa palhaçada aqui, acabou missões, acabou Espanha, entendeu? Até aqui durou, daqui pra frente, vida nova, vida que segue, é outra parada, entendeu? E essa ferida no meu coração ficou por 2 anos, né, cara? E aí, em 2004, enfim, Deus já podia ter restaurado antes, mas eu só abri espaço em 2004, entendeu? Onde Deus restaurou essa questão, essa chama por missões, entendeu? E me fez entender que aquilo que ele falou comigo lá atrás, em 2002, 2 anos antes, né, de 2004, era verdadeiro e que Deus queria me levar para lá. Mas aí foi uma outra história, uma outra pegada, o tempo de Deus, entendeu? Tudo isso. E a gente acabou indo para Espanha, cara. Eu casei em 2005 e a gente acabou indo para Espanha só em 2012, cara. Então tem quase 9 anos que a gente está lá agora. Fazendo um resumo bastante grande, foi assim que nasceu essa pegada da Espanha, Rodrigão. Foi lá na ETED mesmo, quando eu fiz a escola e comecei a entender um pouco mais acerca desse mundo missionário. Olha só. O pessoal aí da Espanha está dizendo que estão muito agradecidos pela tua vida e da Graça também, né, cara? Aí, ó. Vocês estão com moral lá na Espanha, hein? É que são meus amigos, é por isso, entendeu? Eu imaginei. Graças, eu te falei. Graças por Eu te animar falei. muito, né? Eu te falei que amigo serve para isso, né, cara? Cara, tá vendo? Quem tem amigo tem tudo, né, cara? Cara, daí então vocês foram para a Espanha. Eu queria, se possível, cara, que tu contasse aquela tua experiência maravilhosa da primeira ida para a Espanha, aquela maravilha, assim, porque o cara, olha só, Rodrigo, o cara pensa assim, pô, eu vou ser missionário, daí o cara tem um chamado de Deus, vocacionado para tal lugar, o cara se prepara, né, faz tudo aqui, se libera de tudo, compra passagem, dinheirinho suado, um real em cima do outro, daí o cara pega o avião, quando o cara entra no avião, o cara diz assim, ó, acabou, agora sim, meu, tal país, a Espanha, vai ser ganha para Jesus, eu tô chegando lá, nada mais vai me impedir. E daí, isso aí, cara. Como é que foi a tua experiência? Porque para ti também deve ter sido assim fácil. Pegou o avião, desceu na Espanha, saiu ganhando almas. Como é que foi aquela parada lá, cara? Cara, foi top demais, cara. Foi top demais. Isso a gente conta também no nosso DVD, que já não existe mais, né? Mas, cara, o que aconteceu? Isso foi... a primeira vez que a gente foi para Espanha foi em 2011. Fevereiro de 2011, cara. E aí, só que antes, cara, ali por outubro, novembro de 2010, a gente comprou as passagens, a gente orou a Deus e tal, a gente já entendia que era Espanha, a gente orou a Deus, levantou a grana, que nem tu falou, aquela grana suada, porque para comprar passagem é caro, né, velho? E eu lembro que naquela época, cara, em 2011, nós pagamos 3.200 a passagem, velho. Então, cara, suamos para pagar, pagamos em 10 suaves parcelas, mas pagamos, né, cara? E aí, em fevereiro, a gente embarcou para lá para ficar 22 dias lá na Espanha, né? Para conhecer um pouco mais, já tinha amigos nossos lá que estavam iniciando uma base na cidade de Cáceres, que é para onde a gente foi depois, né? E a gente pensou, beleza, cara, é lá, a gente já tem claro isso, então vamos para visitar a Espanha, a gente fica as nossas férias lá, a gente ia ficar 22 dias. E depois, então, o nosso plano era em 2014, isso foi 2011, o nosso plano era em 2014 voltar para ficar definitivo lá, 2014 ou 2015, não lembro, porque era quando eu ia me formar na faculdade, né, brother? Aí beleza, embarcamos em 2011, fevereiro de 2011, chegamos lá na Espanha, era frio, inverno, né, quando aqui é verão no Brasil, né, eu tô no Brasil, se a galera não sabe, eu tô no Brasil, mas agora, voltando para lá, final de março, e aí a gente chegou lá, era inverno, fevereiro, e aí a gente, beleza, era 5h30 da manhã, aí a gente desceu do avião e foi para aquela fila para fazer a imigração, né, cara? E aí a gente foi muito bem recepcionado lá, né? Então tinha assim a fila do passaporte europeu, passaporte espanhol e resto do mundo, né? Então beleza, a gente vai na fila do resto do mundo. Aí chegamos, resumindo, chegando para ser atendido lá pelo policial, né, cara? Aí o policial perguntou o que a gente tinha ido fazer lá na Espanha. Eu falei, cara, né? Na época eu não falava espanhol bem.
Mas aí eu falei, cara, não, a gente veio de vacaciones, né? Para ficar aqui na Espanha. Aí o cara nem deu muita moral, o cara simplesmente levantou e falou pra mim, a Grazi, falou pra Grazi, pra mim assim, me acompanhe, por favor, né? Aí nessa hora, cara, quando ele levantou, a Grazi, minha esposa, ela já falou assim, cara, ferrou tudo. Ferrou, eles não vão deixar nós entrar. E eu, tipo assim, pensei, cara, vão deixar sim, é que é cedo, eles vão preparar um café pra nós, né, cara? Um bom café espanhol, vão nos dar um pão com margarina, porque é cedo, e a gente segue viagem, né? Tinha quase 4 horas de viagem pela frente ainda de carro. Aí chegamos lá, aí com uma outra policial lá, numa salinha, aí a policial já de cara já meteu assim, vocês não vão entrar na Espanha. Eu falei assim, perdona, né? Por que não vamos entrar na Espanha? Ela falou, não importa, vai vir o chefe de fronteira e ele vai falar com vocês, né? Isso era 6 horas, 6:30 da manhã já. Aí eu falei, tá, mas que horas que a gente vai falar com ele? Aí ela falou, ó, vocês têm uma entrevista marcada com ele meio-dia. Eu falei, mas falta 6 horas. É, mas é assim mesmo, tem que esperar. Bem simpática assim, né? Eu tô sendo bem simpática, ela foi muito mais, né? E aí eu falei, não acredito, os nossos amigos do lado de fora esperando a gente, né? E como que a gente ia entrar em contato com eles? Enfim, os policiais levaram a gente pro calabouço deles, era uma sala lá que era dividida, passava por um monte de policial e chegava numa sala onde ficava a galera ilegal, galera que tava lá por algum motivo que não era legal, né? Aí tiraram todos os nossos pertences, tiraram o cinto também, tiraram caneta, tiraram mochila, tudo e botaram dentro de um saco de lixo preto, né, velho? Eu falei, cara, isso aqui não tá normal, né? Bom, enfim, vamos esperar a entrevista, porque não tem por que a gente não entrar. Aí era para ser meio-dia a entrevista, chegou meio-dia nada, 1, 2, 3 da tarde nada, fomos ter entrevista com o chefe de fronteira às 9 da noite, cara. Ou seja, cara, a gente cozinhou o dia todo e parte da noite lá. E fomos fazer entrevista com o chefe de fronteira, né? E aí o cara, mesma coisa, já chegou dando nos peitos, falando assim, não, vocês não vão entrar no meu país aqui, né? Aí eu falei com ele de boa, eu falei, olha, mas por que a gente não vai entrar? Aí ele falou assim, vocês não têm dinheiro pra ficar no meu país. Aí, cara, nós tava de férias, brother. E, tipo assim, não é muito normal, mas eu tava com dinheiro. Aí eu lembro, cara, que eu puxei dinheiro do bolso, espalhei na mesa dele, assim, fiz aquele leque, assim, né? Não era milhares de euros, mas era alguma coisa que a gente podia se sustentar lá, né? Aí ele falou assim, não, vocês não têm cartão de crédito para ficar no meu país. Aí eu tinha cartão de crédito, apresentei para ele. Ele falou, não, vocês não têm bilhete de volta, passagem de volta pro Brasil. Eu falei, tenho, tá aqui, mostrei para ele e tal. Aí ele falou assim, não importa, vocês não vão entrar no meu país. Aí eu falei com ele, eu disse, cara, mas não existe, e até hoje existe isso, um acordo entre Brasil e Espanha, que se você vem para ficar como turista, você pode ficar até 3 meses sem um visto específico. Mas a gente pode ficar como turista aqui. Não existe essa lei entre Brasil e Espanha. Aí ele bateu no peito e falou assim, la lei aqui sou eu, né? A lei aqui sou eu. Aí puxou nossos passaportes e carimbou com um carimbo esse de ser deportado, né? Aí já não tinha mais jeito, Rodrigão. Não tinha mais marcha atrás, não tinha o que fazer. A gente foi levado de novo lá pro calabouço deles lá e ficamos lá. Eles botaram nós num voo de volta às 5 da tarde do outro dia. Então a gente dormiu lá e ficou até às 5 da tarde quando nos levaram pro avião, né? E essa também é um detalhe que hoje a gente conta e dá risada, entendeu? Mas naquela época foi bem cruel, foi bem tenso, né, cara? Porque eles foram pegar a gente lá, os policiais foram pegar a gente e o avião já estava na pista, né? Enfim, os passageiros tinham que ir na pista, não na pista propriamente, mas não era aquele avião que tu entra pelo túnel, né? Que tu vai descendo, entra pelo túnel e sai dentro do avião. Ele tá na pista, leva um de ônibus até lá os passageiros, tu sobe e entra no avião, né? E aí os policiais foram nos buscar lá, cara, e foram nos buscar de camburão da polícia, tá ligado? Aquela van mesmo que, tipo assim, bota presidiário e sai com as luzinhas em cima, né, velho? Aí quando foram pegar a gente, botaram a gente dentro desse furgão, cara, eu falei assim, cara, eu não acredito que a gente chegou nesse nível, né, brother? Aí quando a gente chegou no avião pra entrar, todos os passageiros já tinham entrado no avião, entendeu? Todos. Só tinha 2 criminais que estavam esperando, que o avião tava esperando, que era a Grazi, a minha mulher e eu, né, cara? Aí os policiais tiraram a gente dentro dessa van da polícia
e subiram com a gente no avião e foram acompanhar a gente até as nossas poltronas, né? E aí, claro, na cabeça do povo que vê duas pessoas chegando com polícia, entendeu? E a polícia acompanha eles. Então foi interessante que a gente ia passando assim, a galera ia girando o olhar assim para acompanhar ou quem que era aqueles dois loucos que iam viajar com eles no avião, né, cara? E aí a polícia entregou nossa documentação lá para uma das aeromoças e falou, ó, você só pode entregar para eles depois que deixar o espaço aéreo europeu, né? Como se fosse mudar alguma coisa, se entregasse na hora, né, velho? Mas enfim, e aí eu tava barbudo, né, cara? Eu tava mais, tipo assim, tipo tu, assim, eu tava mais barbudão e com jaquetão, porque era inverno duro. Aí quando o avião decolou, cara, tava uma mistura de pensamento, de sentimento na minha cabeça e tal. Aí eu falei com a Grazi, minha mulher, né? Claro, eu falei brincando, né? Mas eu falei pra ela assim, amor, eu vou levantar aqui, abrir essa jaqueta, dizer que eu tenho uma bomba aqui dentro, que eu vou levar todo mundo pro inferno comigo, vou explodir esse avião, né, cara? Aí ela falou assim, tu nem é louco, nem brincando, nós nunca mais vamos voltar pra cá, né? Se tu fizer isso. Eu falei, não, claro que eu não vou fazer, né? E aí foi uma outra história, entendeu, Rodrigão? Dentro do avião, de Deus falando com a gente e tal, é uma outra história pra uma outra pregação, entendeu, velho? Mas a gente entendeu depois que a gente veio e começou a processar meses depois, eu entendi que aquilo fazia parte, que foi Deus o tempo todo fazendo aquilo, entendeu, cara? Não teve mão do inimigo tempo nenhum, entendeu? Não teve nada, não dou crédito pra ele em nada disso, mas foi a mão do Senhor, cara, fazendo e falando com a gente, embora no momento a gente não escutou. E eu só consegui entender depois que Deus estava falando que ele não queria que a gente visitasse a Espanha, mas que Deus queria nos levar de mala e cuia, como todo bom gaúcho, para lá, cara. E o nosso plano era 2014, 2015 voltar para lá em definitivo. Isso foi em 2011, fevereiro de 2011. Maio de 2011 eu abri mão de um trabalho que eu tinha na universidade, era um trabalho super bom, entendendo e também em resposta, em obediência a Deus, né, cara? E em junho de 2012 a gente entrou lá com visto e tudo, e foi um outro detalhe bem interessante que aconteceu, mas aí a gente já entrou em definitivo para morar lá, cara. Que coisa, hein, cara? Que aventura. Que testemunho, cara. Me lembro quando eu ouvi a primeira vez, assim, cara, acho que uma galera aqui, que a Aninha botou ali chocada, porque, pô, e o Mauro colocou, que teste de chamado, realmente. Porque qual é a tendência? O cara culpa Deus, Deus, pô, tá de pegadinha comigo, né, cara? Pô, gastei dinheiro, o cara culpa tudo, eu não vi Deus, eu não sei, eu não, se não é meu chamado, cara, né, eu vou trabalhar aí, qualquer coisa, ficar rico. Exatamente, entendeu, cara? E também tem toda aquela questão que tu já tá confuso na cabeça, tentando entender coisa. E, tipo assim, tinha, né, uma galera que veio e falou com a gente, na boa intenção, mas, tipo assim, não era a voz de Deus, entendeu? Coisas tipo assim, eu falei que não era pra vocês ir, não tem nada a ver isso, abre mão disso aí. Na boa intenção da galera, entendeu? Mas, tipo assim, cara, a gente tava certo do que tinha, entendeu? Embora, que nem tu falou, em alguns momentos eu fui reto em Deus e falei, tipo, peraí, tu falou pra ir, a gente foi, compramos passagem, gastamos dinheiro, chegamos lá e não sei o que, não sei quanto, e agora tá de piadinha comigo? Qual é? Entendeu? Bancando bonzão pra cima de Deus. Mas não adianta, cara, eu tô até hoje tentando vencer Deus em algumas coisas, mas tá difícil, tá difícil. Show de bola. Cara, que bom que vocês não desistiram. Então, daí vocês deram a volta aí por cima da situação e 2012, então, entraram na Espanha. Cara, quando vocês estavam chegando, antes da gente falar já da Espanha, assim, quando vocês estavam chegando ali que o avião pousou, não bateu que medo, assim, cara? Isso aconteceu tudo de novo. Como é que foi essa parada tensa? Até entrar e dizer assim, ó, entramos. Como é que foi essa parada aí, cara? Cara, a Grazi, minha esposa, brother, ela tava tensa, ela tava com medo enorme, cara, de que pudesse acontecer de novo, né? Só que eu, cara, eu não sei, eu tinha uma paz tão grande dentro de mim que se desse pra trás de novo, eu tinha certeza que era Deus, entendeu? E, cara, assim, sem querer aumentar nada, mas eu tinha uma paz muito grande dentro de mim, entendeu? Eu não tinha certeza
entre aspas, eu não tinha certeza que a gente ia entrar, porque na verdade, assim, a gente já estava com visto, entendeu, Rodrigão? A gente saiu do Brasil com o visto no passaporte, foi no consulado, fez tudo o que tinha para fazer. Então, assim, teoricamente não tinha nada para dar errado, entendeu? Só que, cara, pode ser que vai saber que durante essas 12 horas de voo aí a lei mudou, entendeu? Vai saber. Mas eu tinha uma paz muito grande, cara. E quando a gente chegou no aeroporto, a Grazi suava frio, assim, quando a gente foi lá no guichê, né, para ser atendido na imigração. E aí foi engraçado, porque a gente tinha o visto no passaporte brasileiro, né, cara? E aí quando o policial perguntou para mim o que a gente tinha ido fazer na Espanha, é o mesmo protocolo, né? Quando ele perguntou para mim, assim, eu falei assim, não, a gente veio morar na Espanha, né? Aí ele já, tipo assim, já trocou a orelha, assim, né, cara? Tipo, como vocês vieram morar aqui? Como vocês estão vindo pra cá pra morar aqui na Espanha, né? Aí eu, com o passaporte, assim, ele tava com a mão no meu passaporte, aí eu só bati, assim, em cima do passaporte e falei pra ele, assim, puedes echar um vistazo, né? Tipo, dá uma olhadinha aí, né? Aí ele pegou o passaporte, abriu assim, viu que tinha o visto, né, cara? Que o consulado espanhol tinha dado pra nós pra entrar lá. E acho que o cara ficou bravo com aquilo, pegou o carimbo e deu uma carimbada daquelas assim, que o cara chega a levantar a mão assim, deu aquela carimbada no passaporte, ele não podia fazer nada, já estava liberado. Aí ele fechou os passaportes, entregou para nós e nós cruzamos feliz da vida, né, cara? Aí quando saímos lá fora, estavam os nossos amigos, os mesmos que estavam nos esperando o ano que passou, né? Aí quando nós saímos lá, aí nós gritamos, fizemos folia, bem brasileiro no meio dos gringos lá, né, cara? Mas foi legal, cara. Massa. Ô, Rodrigo, diz uma coisa. A Michele, ela só tem tu como primo? Ou ela tem mais primo? Ah, não, cara, tem. Na verdade, a Michele eu chamo ela de minha prima preferida, né? Mas na verdade ela é prima da Grazi, né, cara? Ah, Ela é tá. prima da Não, Grazi, é. Aí ela me adotou, ela e a família dela me adotou como primo, entendeu? Então eu sou o primo entendi. preferido, eu sou o sobrinho preferido no meio de outros Entendi. 170, Tá. Não, entendeu? é que quando ela botou assim, meu primo preferido, eu pensei, bah, só deve ter o Rodrigo de primo, né, cara? Vai ter o Rodrigo de primo Né? preferido. Né? Pô, não, mas não, beleza, beleza. Não, Só era uma dúvida. Só. certamente é porque semana que vem eu vou ver ela, ela tá querendo alguma coisa, algum favor, entendeu? Tá certo, tá certo. Michele tá certo. Mano, e aí? Espanha, finalmente. Entramos, tudo tranquilo, ninguém tá nos seguindo para nos botar de novo no avião. Cara, assim, quando vocês chegaram lá, quais foram assim os principais choques culturais assim que rolou, cara? Porque ainda que de repente o pessoal pense assim, a Espanha, a cultura é mais parecida com a gente, tem gente aí que vai, sei lá, que até a gente conversou na Sérvia, pô, o cara Aham. lá, o pastor na Coreia do Norte, ah, mas tudo tranquilo. Mas qual foram os choques, cara? O que tu chegou esse momento e disse assim, cara, como assim, cara? É assim mesmo? O que rolou assim para vocês? Cara, na realidade, assim, Rodrigão, quando a gente chegou lá na Espanha, a gente foi para uma cidade chamada Cáceres, que está a 300 quilômetros de Madrid, mais em direção a Portugal, né? E um dos choques para mim, cara, foi que, na verdade, assim, cara, eu acredito que eu não tive um choque transcultural tão grande indo para Cáceres, tá? Que é a Espanha, e a gente ficou em Cáceres 3 anos lá em Cáceres. E depois a gente subiu para o norte da Espanha, em Vigo, na região de Vigo, que é o estado da Galícia, tá? E aonde, eu posso comentar um pouquinho mais depois, foi aonde foi o meu choque transcultural de verdade. Então o meu choque transcultural, cara, ele não foi tanto saindo do Brasil, especificamente para a Espanha em geral, para Cáceres, mas foi saindo de Cáceres, que é uma cultura mais do sul da Espanha, para o norte da Espanha. Aí foi um choque que eu fiquei 1 ano, assim, cara, 1 ano e meio, tenso mesmo, assim, cara. Foi muito difícil pra mim, porque Cáceres, ela é uma... Tudo que a gente conhece no Brasil de Espanha, cara, é mais relacionado à parte sul da Espanha, entendeu? O que chega aqui pro Brasil, cara, na mídia, entendeu? Aquela cultura de touros, aquela cultura do flamenco, esses negócios é sul da Espanha. Se tu vai para o norte, é outra cultura, é outro país, não tem nada a ver, entendeu? E é um país, cara, que tem 46 milhões de habitantes, entendeu? Não é um país tão grande, se a gente comparar com o Brasil, por exemplo.
Mas uma das coisas que me deu assim um choque, um pouco esse choque transcultural em geral na Espanha falando, porque a gente brasileiro, a gente é muito do touch, né, cara? A gente é muito do toque, tá junto e chega e abraça e qual é, entendeu? Aquele negócio todo. E já o espanhol, não só o espanhol, mas o europeu em geral, né, cara? Ele é mais frio, ele é mais reservado, não tem muito essa questão do toque, entendeu? E uma das coisas que até hoje continua sendo difícil pra mim, cara, que dentro da cultura espanhola, é assim, se eu e tu, se a gente é amigo, a gente é espanhol, entendeu? Se eu e tu a gente é amigo, e chega, eu levo alguém junto pra gente, a gente vai se encontrar e tal, e esse meu amigo, ele chega junto, mas ele não te conhece, cara, tu como espanhol, tu não vai nem olhar na cara dele, a menos que eu te apresente ele. Se eu não te apresentar ele, tu não vai nem dar oi pra ele. Entendeu, cara? E a gente no Brasil é mais tipo assim, opa, e aí, meu, tudo bem? Tranquilo? Prazer, Rodrigo? A gente não espera o outro, entendeu? E na cultura espanhola, cara, até hoje a gente passa por situações assim, de que a gente encontra algum amigo espanhol na rua que tá falando com outro amigo, entendeu? A gente cumprimenta o nosso amigo e tal, e a outra pessoa, tipo assim, não tá nem aí pra ti, não tá, mas nem aí, tu não existe. A menos que essa pessoa te apresente, aí ela te saluda, né? Te cumprimenta, mas se não, velho, nem pensar. Então, pra mim, isso até hoje segue sendo assim, tipo, velho, que falta de educação dessa galera, entendeu? Dá vontade, tipo assim, claro, a gente não faz isso entendendo a cultura, respeitando, né? Mas dá vontade, tipo assim, cara, oi, sou uma pessoa, prazer, tudo bem, como é que tá, né? Mas isso até hoje é algo que me choca na Espanha, entendeu, cara? Essa questão deles serem mais reservados, mais frios, né, cara? Mas assim, uma coisa legal que eu aprendi com eles, Rodrigão, se eu falar demais aqui, tu vai me cortando, não tem mal, entendeu? Bota ficha. Espanha e Europa em geral, eles são de cultura direta, entendeu? E cara, eu curto demais isso, cultura direta. Nós brasileiros, a gente é cultura indireta, entendeu? Então, dando um exemplo bem básico assim, cara, se eu, como brasileiro, eu vou na tua casa e tu me serve lá um carreteiro, entendeu? E se eu não curtir o carreteiro, tu me pergunta assim, e aí, Rodrigo, curtiu o carreteiro? Eu vou dizer, cara, tá, olha, não, olha, bem saborosinho, entendeu? Tá legal, tá bom, né? Cara, o espanhol, se serve isso pra ele e ele não gosta, e tu pergunta pra ele, e aí, gostou do carreteiro, dessa comida brasileira? Na cultura direta, ele vai dizer assim, horrível, terrível, tá? Cara, isso aqui não é comestível, entendeu? É cultura direta. Só que eu aprendi, cara, tipo assim, que não é falta de educação, entendeu, meu? É ser cultura direta, é falar a verdade e não fazer rodeio. E, cara, eu tô adorando cultura direta, sem precisar fazer rodeio, o que é, o que não é, não é, entendeu? Aí eu cheguei aqui no Brasil, fui conversar com os amigos e tal, e comecei a ser normal, assim, bem simpático e tal, né? Mas sendo direto e tal. Aí me olharam assim e falaram assim, tu tá bem europeu já, né? Eu falei assim, por quê? Eu falei, não, tu tá sendo grosso. Eu falei, não fui grosso, eu fui direto, né? Mas aí de vez em quando eu tento dar uma freada assim pra não machucar os amigos. Muito bom. Ô, Rodrigo, conta um pouquinho aí pra galera, assim, como é que foi o teu trabalho ali em Cáceres, também em Vigo, né? Para a gente poder depois chegar até Santiago, contar um pouco lá sobre o caminho. Tá. Então, para a galera entender assim, como é que rolava o trabalho, o que fazia, onde é que tu estava, foi morar sozinho, foi morar na base, em Jocum, só para a turma entender. Beleza, a gente chegou então na Espanha, a gente foi para Cáceres, lá a gente ficou 3 anos. A gente foi morar na base missionária, lá na base da Jocum, né, cara? E lá a gente trabalhou principalmente com o ETED também, né? A gente trabalhou com essa escola de treinamento e discipulado lá, nesses 3 anos. Teve outros ministérios que a gente trabalhou, obviamente, entendeu? Com evangelismos, com escola de futebol, missões transculturais fora da Espanha também, trabalhos de curto e médio prazo, entendeu? Mas foi basicamente com a ETED que a gente trabalhou lá, formando turmas. A gente fez escola de português também, porque Cáceres está a 100 quilômetros de Portugal, então sempre tem alguma coisa algum tipo de pessoa que às vezes ia muito para Portugal, por trabalho, coisas assim, né?
E a gente fez uma escola de português, foi bem legal também, assim, é legal escutar os espanhol falando português, né, cara? Enfim, eles têm um sotaque bem legal. E a gente trabalhou basicamente com isso. E também, cara, desde Cáceres a gente começou a levar equipes para o caminho de Santiago, lá no norte do país, entendeu? Então a gente já começou também a colocar não só o pé lá, mas colocar o olho lá e tentando entender o que Deus estava querendo com aquilo tudo, né? E aí, cara, com o passar dos anos ali, a gente foi para Vigo, Deus direcionou a gente para o norte da Espanha, Vigo, que está na Galícia, está a 100 quilômetros de Santiago de Compostela, que é a capital da Galícia, e a gente ficou lá 5 anos e pouco, lá em Vigo, também trabalhando com ETEDs, outros tipos de escola, frentes de trabalho na sociedade, entendeu? Lá fala comedor social, que é tipo é tipo um restaurante público da vida que serve comida para pessoas necessitadas, entendeu? A gente trabalha também com... que a Steph, que é minha amiga que estava aí, ela é líder do ministério lá que chama Café Esperança, que é um ministério que se dedica a trabalhar especificamente com as mulheres que exercem prostituição, né? Que é um trabalho bem massa também, entendeu? Que toda semana a galera sai para ficar trovando com as meninas na rua, entendeu? Viga uma cidade portuária, então tem bastante disso. E a gente trabalhou, a Grazi e eu, a gente trabalhou também bastante. Eu ainda faço parte desse ministério lá, ainda que esteja em Santiago, já outra cidade, mas sempre que eu vou para Vigo, eu tento ajudar em alguma coisa, estou no grupo de WhatsApp, a gente fica trovando, aquela coisa toda, né? Segue de alguma forma, a gente segue apoiando o ministério, né? É um ministério bem legal esse Café Esperança, cara. E também a gente trabalhou com outras frentes de trabalho lá na base em Vigo, né? Eu trabalho um pouco com comunicação também. Então eu cuidei da parte de... toda essa parte de rede social, página de internet, e-mail, ficar contactando, sendo responsável por equipes de gringos que vinham, entendeu? Para passar um tempo lá com a gente na base, desenvolver algum trabalho, levava eles também para o caminho de Santiago, aquela parada, tipo meio mala de louco, né? Cada pouco tá num canto fazendo alguma coisa diferente, né? Então sempre de um lado para o outro, mas morando dentro da base missionária também, né, cara? Lá em Vigo. Então a gente ficou 5 anos e pouco lá, e agora, agosto do ano passado, a gente mudou para Santiago de Compostela, que é onde estamos agora. Grandes aventuras, expectativas pelos próximos anos, o que Deus vai fazer. Uau, cara, então vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar, já que já deu aí a deixa. Cara, vamos falar um pouquinho aí dessa mudança de vocês e vamos falar ali de Santiago de Compostela. Eu acho... Ih, o Rodrigo caiu, cara. Foi só a gente falar em Santiago de Compostela que o homem caiu. Meu Deus! Vamos ver aí, ele caiu, mas Jesus vai levantar ele, cara. Cadê ele, Rodrigo, meu brother? Volta, cara. Poxa, acho que isso foi a emoção, né, de pensar em Santiago de Compostela. Ou, acho que isso aí foi uma jogada de marketing do Rodrigo para dar um suspense, assim, Santiago de Compostela. Ele deu um close, né, e daqui a pouco ele, pum, some, cai. Pô, Rodrigo, assim não dá, cara. Tu tá muito cheio dos efeitos. Cadê ele? Cadê ele? Volta. Rodrigo, não me abandone. Deixa eu ver onde é que ele tá. Vamos chamá-lo novamente. Ele deve estar por aí, cara. Essa jogada aí de marketing chamou a atenção da galera. Sumiu de vez. Volta, Rodrigo. Volta pra luz, meu querido. Aí, tá aí, meu. Eu lá procurando o nome, já tinha voltado. Ô, cara, jogada de marketing essa, hein? Sumindo. Ixi, já paralisou de novo. Tá aí? Tá entre nós? Rodrigo, você está sem som. Você não está ouvindo. Eita, foi de novo, meu. Ai. Vamos para... Então, Rodrigo Tavares, meu brother. Sabe que eu já combinei com o Rodrigo. Ia ser uma surpresa, mas não. No ano que vem, a ideia é levar uma turma do SME aqui para a gente fazer um prático em Santiago de Compostela. Então, Tavares, te prepara, que é certo, cara, que tu vai pisar naquele lugar. Nós pisaremos lá. Volta, Rodrigo. Ô, cara, voltou. Tá aí? Opa, tá me escutando, Rodrigão?
Perfeitamente. Cara, a gente achou aqui, tu deu uma caidona aí, a gente falou o seguinte, cara, se for uma jogada de marketing, ele saiu de propósito, ele falou, Santiago, deu um close, vou deixar a galera ali na expectativa. Foi bom Entendeu? esse golpe. Tu é o A cara. gente foi pro intervalo, né? Tá certo. Cara, então agora que tu voltou do intervalo, cara, conta um pouco pra galera. De repente tem alguém que tá aí nos ouvindo, tá te ouvindo, tá te vendo, nem sabe o que é Santiago de Compostela. É uma cidade e tal, mas e o caminho? Conta, dá assim um resumaço do que é o caminho, cara. E daí já aproveita, cara, e o café? Vamos falar do café, calma. E já aproveita, já entra, Santiago, conta aí os projetos, conta o que vai rolar, o que tá acontecendo lá, cara. Beleza, então, cara, Santiago de Compostela, a cidade de Santiago de Compostela é a capital do estado da Galícia, que está lá no norte. É conhecidíssima, mais que tudo, pelo famoso Caminho de Santiago de Compostela. A cidade de Santiago, cara, ela é a terceira cidade mais buscada dentro do calendário cristão. Primeiro é Jerusalém, depois é Roma, depois é Santiago de Compostela. Então, todos os anos, cara, mais de 300 mil pessoas fazem o caminho, a peregrinação do caminho de Santiago, que existem vários caminhos que levam a Santiago, mas o mais conhecido deles é o caminho francês, que começa no sul da França, faz todo o norte da Espanha e chega em Santiago de Compostela. São 840 quilômetros. E essa peregrinação, cara, tem muita gente que faz. Isso começou há muito tempo atrás, com os monges da Europa, porque acredita-se que os ossos do apóstolo Tiago, o apóstolo de Jesus, Tiago, acredita-se que os ossos dele estão enterrados lá onde é a catedral hoje em Santiago de Compostela. É uma catedral em homenagem ao apóstolo Tiago, né? Então reza a lenda que os ossos dele estão enterrados lá, e por isso dessa peregrinação que começou há séculos atrás. Bom, para gente ter ideia, a catedral ela começou a ser construída, ela é datada de 1200, entendeu? Então, tipo assim, a gente nem pensava em existir Brasil, já existia muita história rolando lá, lá na Espanha, em Santiago, né? Então, eles construíram essa catedral em homenagem ao apóstolo Tiago. Então, quando os monges da Europa começaram, a notícia começou a correr no WhatsApp da época lá, entendeu, cara? Os monges começaram a fazer quilômetros, milhares de quilômetros, entendeu? Quando vinham de outras partes da Europa, não da Espanha, para ir até a Catedral de Santiago de Compostela para orar, entendeu? Junto ao apóstolo de Jesus, né, cara? E isso começou a ganhar fama, começou a ganhar uma proporção inesperada, entendeu, cara? Então, o caminho de Santiago de Compostela existe há muito tempo, muito tempo. E essa tradição, cara, ela persiste e vai persistir enquanto existir mundo, vai persistir de muita gente fazendo esse caminho de peregrinação para chegar até Santiago. Muita gente faz isso por motivo religioso, muita gente faz por motivo de esporte, muita gente faz por se encontrar na vida, buscar uma resposta para a vida. O caminho de Santiago ele está cheio de todo tipo de pessoa, de todas as partes do mundo, literalmente de todas as partes do mundo. A gente já tem, desde que a gente chegou na Espanha, quase 9 anos, no primeiro ano a gente já começou a ir por caminho, caminhar, levando equipes, tendo experiências com peregrinos. E o legal do caminho, cara, é que ele nivela todo mundo, ele coloca todo mundo no mesmo nível. Não existe rico, não existe pobre, não existe branco, não existe negro, não existe raça, tá todo mundo no mesmo nível, porque todo mundo se ajuda um ao outro quando é necessário, entendeu, Rodrigão? Então, cara, o caminho de Santiago, ele é um dos ministérios que a gente está, o trabalho com peregrino, na verdade, no caminho de Santiago, mas também em Santiago, é um dos ministérios, é um dos carros-chefes que a gente tem hoje na base missionária que a gente está plantando lá em Santiago agora. Claro que esse ano está dando uma tumultuada pelo fato da pandemia, tudo isso, né? Não está tendo tem o caminho de Santiago, mas não tem peregrino, né? A porcentagem que chegou foi só 10% esse ano do que poderia chegar, então está bastante baixo, mas num ano normal, assim, é mais de 350 mil pessoas chegando a Santiago de Compostela. E, cara, tu encontra peregrinos com, que nem eu falei, por milhares de razões fazendo o caminho de Santiago. Só que, cara, um peregrino de verdade, Rodrigão, ele tá
muito, muito vulnerável, entendeu? Ele tá aberto para escutar o que for, cara. E claro, a gente tem vários tipos de estratégias que a gente usa no Caminho de Santiago, tanto caminhando quanto trabalhando em alguns albergues que a gente tem lá no Caminho de Santiago, ou até mesmo processando esse caminho com eles em Santiago, entendeu? Cara, existe assim, igual a gente conversou outro dia tomando um café, né, cara? Cara, eu posso ficar aqui horas e horas contando os testemunhos de coisas assim que eu jamais pensava ter passado na vida, entendeu? De testemunhos, escutando essa galera, pregando para eles, escutando o testemunho deles e vendo, cara, e isso é o que me anima demais da conta, é ver a maneira doida como Deus toca essa galera, brother. É impressionante. Eu posso ser suspeito em falar porque eu sou apaixonado pelo caminho, né, cara? Mas existe, brother, um favor muito grande de Deus no Caminho de Santiago, que muitas vezes tu não precisa pregar para a pessoa, pregar para o peregrino. Tu só precisa escutar e tu vê o próprio Deus pregando, entendeu? Falando para a pessoa através dela mesma e a pessoa se entregando a Jesus, cara. Então o Caminho de Santiago, ele é incrível, cara. Eu sempre aconselho, dou essa sugestão pra galera, quem pode. Eu entendo que às vezes sair do Brasil, ir para lá, ficar um tempo fazendo o caminho, talvez tu não precisa fazer todo o caminho, os 800 quilômetros, mas sei lá, quer fazer 50, 100 quilômetros, vai e faz, entendeu? Mas eu sempre dou essa ideia pra galera, meu, se puder, vai e faz o caminho, porque é uma experiência inesquecível e vai ser um antes e vai ser um depois, pelo tanto de coisa que vai... Eu não tenho dúvida, pelo tanto de coisa que acontece, entendeu, Rodrigão? Mas cara, o Ministério com Peregrinos é um dos carros-chefes que a gente vai ter lá na base missionária, lá onde a gente está agora, nessa base que a gente está plantando lá, né? E a parte, claro, vai ter outros ministérios aí também, as escolas, né, que a gente oferece dentro da base também. E também, assim, só entrando já rapidamente pro tema do café, a Grazi e eu, a gente tem um projeto aí para meter uma cafeteria lá, de cafés especiais, como tu falou antes, eu me formei barista. Aqui no Brasil, agora, eu fiz um curso de torrefação um mês atrás, com a galera da Dose Coffee Roasters, que são meus amigos. E, cara, queremos arrepiar, entendeu? Seguimos aí, café em Deus, entendeu, brother? Uau! Ô, cara, deixa, assim, sabe que o Instagram ele nos dá um tempo, né? A gente tem 1 hora para bater papo, daqui a pouco vai acabar. Deixa eu te fazer deixa eu te fazer assim, pra galera, até tem um pessoal aí que tá na escola 2000 aqui. Então, assim, o pessoal que não sabe, né? Ninguém sabe, agora vamos abrir ali acho que foi em fevereiro, a gente foi a Caxias conversar com o Rodrigo, a Tati e eu. A gente sentou num lugar muito massa em Caxias para tomar um café, né? E a Tati gosta muito de café e já alugou o Rodrigo para saber, né, os conhecimentos dele. Mas a gente combinou uma coisa, que a gente vai levar uma turma do ex-Merquido, o pessoal num prático, lá para Santiago para fazer o caminho, para aprender com ele, né, ele já contou alguns lugares, assim, cara. E como ele falou, ele poderia ficar a noite toda. Eu queria te fazer um convite, cara. Eu pensei daqui a pouco. Se a galera aí que está ouvindo, de repente quiser, manda aí, a gente marca outro dia uma conversa só sobre o caminho. Mas eu queria te convidar para a gente ter um tempo com os alunos lá da escola, de repente, para ti poder falar lá. A gente tem o nosso, lá nossa plataforma lá, para de repente marcar um dia, cara, para a gente falar um pouco sobre o caminho, a galera poder trocar uma ideia contigo. Podemos fazer, Rodrigo? Com certeza, cara, com certeza. Podemos agendar e trocar essa ideia certo, sim. Pode contar comigo, velho. Massa, porque assim, ó, galera, os testemunhos, olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu tava ouvindo o Rodrigo contar. Cara, eu me segurei para não chorar. Me segurei mesmo, assim, testemunhos. Segurei e falei, sei lá, né, cara, o cara vai pensar, depois, o cara veio lá de Porto Alegre, foi chorando aqui. Mas sabe como é que é, né, meu? Segurei no osso aí do peito e engoli, assim, as lágrimas pelo olho, fungava, assim, pelo olho, né? Mas, assim, ó, realmente é muito massa. Cara, essa parada aí do café, vamos entrar um pouquinho no café. Conta pra gente assim, como é que começou a sua paixão e esse teu projeto, o projeto teu da Graça, lá de plantar um café lá. Poxa, isso é um projeto missionário. Eu queria que tu contasse um pouco a tua paixão, assim, um pouco do projeto e como é que a galera que tá aí, de repente tem alguém que tá te assistindo e vai ouvir e dizer assim, poxa, eu queria participar desse projeto aí. Como é que o cara pode participar disso daí? Cara, então, a paixão pelo café, na verdade, eu nunca, ser bem real, eu nunca fui muito de café, entendeu? Só que, na realidade, cara, hoje eu sei disso, que eu não gostava de café porque
eu sempre fui acostumado com um café que, né, nomeando eles hoje, é o café comercial, que é o café que a gente encontra no mercado, normal, entendeu? Só que, cara, eu descobri o que é café de verdade, que é café especial, que se chama hoje, entendeu? É café de verdade, se tu olhar a matéria-prima é outra, entendeu? Não é o café esse que a gente encontra no mercado, que eu falo que é o que é moído e torrado com pena e bico, vai com o que tem pela frente, entendeu? Mas o café especial é outro mundo, cara. E quando eu provei café especial, que foi com os meus amigos dessa torrefação, a Dose Coffee Roasters, cara, eu provei café, eu falei, velho, isso aqui é outro mundo, cara. Isso aqui é outra pegada, não tem nada a ver com o nosso cafezão comercial aí, que é o café mais vendido no mundo hoje, é o café comercial, ainda é, entendeu? Mas, cara, aí eu falei, não, cara, aqui tem um esquema diferente. Aí eu comecei a me aprofundar um pouco mais nesse tema de café especial, entender, estudar um pouco mais, fiz vários cursos. Um dos cursos de barista que eu fiz foi aí em Porto Alegre, na Williams Sons, aí com a galera. E aí depois eu fiz um outro curso na Europa também de barista, agora eu fiz um curso de torrefação. Então a nossa ideia é abrir uma cafeteria de cafés especiais, e quando eu digo cafés especiais, não é simplesmente por fazer um latte art no café, entendeu? Não é simplesmente botar um chantilly no café, não tem nada a ver, entendeu? Isso aí é firula que a gente fala, né? Mas café especial é realmente a qualidade do café. E a gente quer abrir essa cafeteria lá em Santiago. A gente chama, no meio missionário, é business a mission, né? É um negócio como missão. Não é simplesmente um negócio ou simplesmente uma cafeteria qualquer que tu vai em qualquer esquina e tu encontra. Mas sim uma cafeteria, um negócio como missão, onde dentro da cafeteria a gente quer ter a torrefação também, e também a gente quer ter um espaço em geral para a galera, entendeu, da sociedade, mas também para os estudantes da universidade. Tem uma universidade muito famosa lá em Santiago que recebe gente de toda a Europa, e também um espaço de processamento do caminho de Santiago para os peregrinos. E isso eu acredito que vai bombar, entendeu, velho? Porque essa galera hoje, eles chegam em Santiago, e eu falo isso no melhor sentido da palavra, com propriedade, porque a gente sabe que não existe, cara, um espaço onde a galera possa processar o caminho de Santiago de forma espiritual 100%, entendeu? Existem alguns espaços, mas é negócio, entendeu, cara? Tu vai lá e paga uma sessão com um psicólogo da vida, virou negócio, entendeu? Mas a gente quer ter um espaço, brother, onde a gente possa processar com o peregrino o caminho de Santiago. O que ele aprendeu, o que ele vai levar, entendeu? O que ele sentiu no caminho, o que ele entende pelo caminho. É muita coisa falar do caminho. Então, nessa cafeteria, a gente quer ter esse espaço também específico de processamento do caminho de Santiago, cara. Sim. E quem pode ajudar, qualquer pessoa pode ajudar aí, cara. O nosso desejo é abrir, claro, Deus tem o tempo dele, mas se a gente pudesse, já abriria esse ano. Mas, claro, a gente vai precisar levantar recurso para isso, entendeu, Rodrigão? Porque é um negócio, precisa abrir, e a gente não quer colocar coisa que não possa, de fato, expressar a glória de Deus lá dentro. A gente quer colocar um negócio, ainda que seja simples, mas colocar um negócio que possa expressar a glória de Deus, entendeu? Então a gente vai precisar levantar recurso, cara. E eu falo isso sem medo de ser feliz. Quando eu falo recurso, cara, não é só oração, é grana mesmo que a gente precisa levantar. E eu falo isso sem medo porque não é dinheiro pro nosso bolso, entendeu, cara? A gente está investindo no reino de Deus. Então uma das formas também que quem quiser pode participar, agora, por exemplo, a gente fez o curso de torrefação e a gente torrou lá, não sei quantos quilos de café, nem me lembro. E a gente tem os nossos pacotes ainda, alguns pacotes que estão à venda, entendeu? Por R$35 cada pacote. E a gente está como forma de pagar o custo que a gente teve também, como não está uma grana. Então a gente está vendendo esse café ou em grão ou moído. A gente está vendendo esse café aí para já começar a levantar recurso. Que massa, cara. Por enquanto que eu falei, Rodrigo, se puder até digitar aí algum contato para a galera entrar em contato contigo aí, tá? Porque de repente alguém se interessa para saber mais, ou eu quero comprar. E assim, ó, galera, a gente fala tanto em investir no reino, né? Às vezes a gente não sabe onde investir. Eu quero aproveitar que o Rodrigo tá aí, não é só porque ele tá aí, porque eu conheço ele, conheço a esposa, conheço o projeto deles. E assim, ó, de repente tu ouviu, poxa, que legal, que massa essa parada aí do caminho, que oportunidade. Então é uma forma que a gente pode já começar a participar do projeto de Deus lá do Caminho de Santiago, investindo na vida desse casal, investindo nesse projeto. Daqui a pouco, poxa,
Ah, eu posso comprar? Pode, cara. Entra em contato com o Rodrigo, tá aí, ó. Entra em contato com ele, compra, cara. E daqui a pouco lá no futuro, poxa vida, quando começar o projeto lá mesmo, pô, eu poderia ajudar? Será? Pô, eu tenho alguma coisa? Cara, ajuda, velho. Investe. Isso é investimento na obra. Cara, muitas almas vão ser transformadas neste lugar. Então, vamos trabalhar, vamos investir nisso daí. Certo? Show de bola. Cara, que projeto maravilhoso. Sim. Cara, então, assim, ó, as histórias a gente ficaria aqui a noite toda, realmente, tá? Ficaria, cara, ficaria mesmo. Mas assim, como, né, o Instagram ele faz isso conosco, eu vou pedir, assim, para daqui a pouquinho te dar uma mensagem final para a galera, trazer alguma coisa aí para o coração da galera. Mas antes do Rodrigo dar essa mensagem final, a gente se despedir dele, se despedir aí do nosso momento, do nosso bate-papo, eu quero dizer uma coisa. Para ir lá no caminho, cara, tu tem 3 oportunidades. Fazer missão. Ou tu vai sozinho, cobra passagem, vai lá, pum, pum. Ou tu vê com o Rodrigo. Rodrigo, como é que eu faço aí, cara? Como é que eu faço para fazer a escola aí da Jocum, a ITED? Como é que eu faço para participar disso? E o terceiro caminho, cara, vem com a gente para a escola do ISME aqui, meu. A gente vai fazer o prático lá com eles. O nosso professor lá vai ser o Rodrigo. Isso aí. De repente, ó, tem uma galera que está aqui que está fazendo a escola. De repente, tu tá aí dizendo, poxa, eu não tô na escola, não vou poder ir. Calma, em maio a gente vai abrir outra turma. Entra lá, cara, te prepara, porque aí muito em breve nós estaremos caminhando pelo caminho. Eu já estou guardando lá um cajado, uma mochilinha, um chapéuzinho especial de caminho e nós vamos invadir aquele lugar para falar disso. Isso aí, velho. Rodrigo. Exatamente, cara. Cara, traz uma palavra aí, dá uma mensagem final aí pra galera que te ouviu aí, que curtiu. Eu sei assim, ó, que essa live é aquela que a gente sai com um gostinho de quero mais, assim, poxa, tem mais coisa pra ouvir desse cara? Tem, meu, tem. No futuro aí, vamos ver. Depois que ele voltar pra Espanha, pra gente conseguir trazer ele e a esposa junto, pra gente ter um bate-papo, assim, falar bastante, pra ela falar mal dele também. Daí a gente faz aí, mas mais pro futuro. Mas hoje aí, vamos ficando por aí. Então, Rodrigo, uma mensagem pra galera. Cara, rapidão, assim, cara, o que eu posso dizer? Eu descobri que, né, como comentei antes, cara, às vezes a galera pensa, eu quero ser missionário, mas então eu tenho que ir lá pro fim do mundo. Cara, não tem nada disso aí, entendeu? Missionário é qualquer um que tá dentro da igreja aí, entendeu? Todo mundo tem o seu campo missionário, não precisa ir para fora. Eu sempre falo que essa questão de estar num chamado transcultural hoje, cara, ela foi uma direção geográfica, entendeu? Mas não foi, entre aspas, não foi o meu chamado, mas sim uma direção geográfica. Então, cara, eu acredito que todo mundo, ou todo cristão pelo menos, né, como eu falei antes, deveria ser um missionário, encarar o lugar onde está, igreja, família, sociedade, estudo, trabalho, escambau, encarar como campo missionário. Alguns Deus vai levar para o transcultural, outros não, mas todo mundo é missionário, entendeu, cara? E todo mundo vai cometer erro, eu cometi vários erros, sigo cometendo, entendeu? Sigo, às vezes, me frustrando comigo mesmo, né? E como disse, eu gosto bastante de Martinho Lutero, né, cara? Embora não seja alemão da vida, mas eu gosto bastante. E eu gosto de uma frase dele que diz assim, cara, parafraseando, né, com as minhas palavras, né? É quando ele falou assim, eu achei que o impostor que vivia dentro de mim tinha sido afogado nas águas do batismo, né? Mas eu descobri que o desgraçado sabia nadar. E às vezes me incomoda, entendeu, cara? Então, tipo assim, meu, a gente vai ter os tropeços, vai cometer erro, mas, cara, eu tenho cada dia, Rodrigão, eu tenho descoberto uma graça maior de Deus, entendeu, sobre a minha vida. Claro, não é a questão de usar da graça, como a gente sabe, para estar cometendo coisas que não deve fazer, mas, cara, eu tenho descoberto uma graça de Deus e isso tem me feito viver um evangelho leve, de boa, sem pressão, onde não existe pressão por pregar, onde não existe pressão por ganhar almas, onde não existe pressão por tempo, porque Ele é o dono de tudo. Ele é o dono do tempo, Ele é o dono de todas as coisas, entendeu, Rodrigão? Então, se é uma mensagem que eu posso deixar, cara, vive a vida como um missionário mesmo, entendeu? Não como um impostor. Aonde quer que tá, vive como um missionário, entendeu, brother? Uau! Que baita mensagem, show de bola. É isso aí. Cara, última pergunta que alguém perguntou ali, por que ultracápulos? Vale. Na verdade é ultracapulus, isso é uma expressão em latim, que esse é o nome, capulo, que é o nome da nossa cafeteria. Ultracapulus, que significa, em latim significa além do café, entendeu? Uau. E a gente entende que em Santiago é um nome, um nome em latim, combina muito
com a cidade por causa de todo o transfundo católico, latim, entendeu? Então a gente decidiu colocar esse nome Ultracapulus, que é uma expressão em latim que significa, em espanhol se fala más allá del café, né? Em português aí fica além do café, né? Então também é um gancho para a galera perguntar por que Ultracapulus, né? Então a gente tem a possibilidade de explicar o porquê. Que massa, Ultracapulus. Tá dando uma trancadinha, mas é o final. Galera, valeu, Rodrigão. Cara, show de bola, sempre é bom falar contigo, mesmo seja virtual, não é a mesma coisa do que tá ali junto, né, no presencial, mas sempre é bom. Muito obrigado aí por todos os ensinamentos. Tá? Obrigado a você, Rodrigão. Ficamos agradecidos aí pela vida de vocês, cara. Brigadão mesmo, viu? Brigadão por todas as orações, por tudo que vocês têm feito por nós aí, cara. E seguimos aqui na esperança de tomar mais café junto. Show! A Tati falou que, oba! Galera, vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com outro missionário, certo? Partiu Deus café. abençoe a todos e até mais. Eu vou me despedir, então, com a máscara do meu amigo, dos meus amigos. Rodrigão. Aqui, do Mauro e da Raquel. Galera, Deus abençoe. Até mais. Valeu!